Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o eixo temático 5, Direito do Trabalho, mais especificamente o item 16 do eixo temático 5, que vai tratar do direito coletivo do trabalho. Dê uma olhada na descrição desse vídeo e veja o que separamos para você. Outra coisa, em breve nós teremos novidades aqui no canal, então fica de olho para que você não perca nada. Antes de avançar, é importante que nós possamos fazer a diferenciação entre direito coletivo do trabalho e direito individual do trabalho. O direito coletivo do trabalho, que é o que nós vamos tratar a partir de agora, ele vai falar sobre a organização sindical, negociação coletiva, contratos coletivos, representação dos trabalhadores e também sobre o direito de greve. Então, nós vamos iniciar falando dos princípios do direito coletivo de trabalho. Vamos iniciar falando sobre o princípio da autonomia sindical. Esse princípio ele está relacionado ao artigo 8º da nossa Constituição Federal, que vai dizer que é livre a associação profissional e sindical. O inciso 1º vai dizer que a lei não poderá exigir autorização para a fundação do sindicato, ressalvado o registro. Então, perceba, a lei diz que, por conta do princípio da autonomia sindical, nem Estado, nem empresas podem interferir na fundação de um sindicato. Porém, a lei é clara, o Estado não pode interferir na fundação de um sindicato, mas ele pode exigir o registro do sindicato no órgão competente, que no caso é o Ministério do Trabalho. Então, veja, embora os sindicatos tenham essa autonomia, é importante destacar que ainda tem algumas pequenas limitações. Quando nós vamos até o artigo 8º da Constituição, diz o seguinte no inciso 2: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, o que nós temos aqui? Uma limitação em relação à autonomia sindical. Por quê? Pelo princípio da unicidade sindical. Só pode haver um sindicato representando a mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Além disso, nós temos também, o que eu havia mencionado ainda há pouco, essa pequena limitação em relação ao registro do órgão competente. Avançando ainda em relação aos princípios, o segundo princípio que eu separei aqui para vocês diz respeito à liberdade associativa e sindical. O artigo 5º da nossa Constituição, lá no seu inciso 16, vai dizer que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, associar-se é uma liberdade constitucional também quando é voltada para os sindicatos. Aqui no inciso 17 vai dizer que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Agora veja o que diz o artigo 8º que eu separei. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, aí nós temos lá os incisos correspondentes. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: a liberdade associativa que os trabalhadores têm, os empregados têm, de reunir-se, destacando-se o seguinte: ninguém é obrigado de ficar afiliado a um sindicato, senão por vontade própria. Então, é proibida a sindicalização forçada. É proibido qualquer cláusula contratual que exija do empregado que ele seja afiliado para que possa ser contratado por alguma empresa. Próximo princípio diz respeito à interveniência sindical na normatização coletiva. Lá no artigo 8º da nossa Constituição Federal diz que é obrigatório a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Agora veja bem, a Constituição diz que é obrigatória a participação dos sindicatos quando houver negociações coletivas. Então, a normatização que envolver trabalhadores, sendo normatização coletiva, é obrigatória, sim, a participação do sindicato. Mas, no que diz respeito aos sindicatos patronais, essa participação não é obrigatória, porque as normas podem ser acordadas somente entre os sindicatos e as empresas. Lembrando que, antes de avançar para o próximo princípio, lembrando que em breve nós teremos novidades aqui no canal, então fiquem de olho, acompanhem todos os vídeos para que vocês não percam nada. E outra coisa, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e veja o que separamos com carinho para vocês.
Bom, então vamos lá. O próximo princípio é o princípio da equivalência entre contratantes coletivos. Veja bem, quando nós temos uma relação entre o empregador e o trabalhador, nós sabemos que essa relação é desigual, porque o empregador, ele detém o capital, então ele tem a força, ele tem o poder. E neste sentido, nós vamos compreender que o direito do trabalho vai surgir para equilibrar essa relação desigual. Porém, quando nós estamos falando da relação entre sindicato obreiro e sindicato patronal, ou entre sindicato obreiro e as empresas, esta relação não é mais desigual, porque o trabalhador, neste caso, ele não vai atuar isoladamente, ele não vai atuar individualmente, ele vai atuar por meio do sindicato. Então, quando nós estamos tratando dessa relação entre sindicatos, a relação agora ela passa a ser equivalente. Há uma equivalência jurídica entre os contratantes coletivos. Isso da perspectiva do direito coletivo. O próximo princípio que nós temos aqui é o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas. E aqui vai envolver a lealdade e transparência nas negociações, lembrando que aquilo que foi acordado entre as negociações é de cumprimento obrigatório entre as partes. Então, todas as negociações devem ter por base a boa-fé e a lealdade. Avançando, o próximo princípio é o princípio da criatividade jurídica das negociações coletivas. Aquilo que é negociado vai tornar-se norma jurídica entre as partes. O próximo princípio é o princípio da intervenção mínima da vontade coletiva. A reforma trabalhista, ela conferiu mais poder para os sindicatos em relação às negociações. Então, por conta disso, surge esse princípio da intervenção mínima da vontade coletiva, ou seja, o Poder Judiciário não vai interferir na vontade coletiva no que diz respeito às negociações. Veja aqui o que diz o parágrafo 8º da CLT. Esqueci de colocar aqui, mas é CLT, tá? No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 da Lei 10.406 e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, perceba que a própria CLT vai dizer, neste referido parágrafo, que a Justiça do Trabalho vai interferir minimamente na vontade coletiva expressa pelos sindicatos. Por fim, nós temos aqui o princípio da adequação setorial negociada. Segundo este princípio, as normas autônomas, compreendidas aqui como aquelas em que o próprio destinatário participa da sua elaboração, da sua negociação, elas podem se sobrepor sobre as normas heterônomas, que são aquelas normas elaboradas pelo Estado. Vamos avançar agora para um ponto que é muito cobrado em concurso público, que são negociações coletivas de trabalho. Negociação coletiva de trabalho é um gênero que engloba duas espécies: a Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, e o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT. No primeiro caso, na Convenção Coletiva de Trabalho, nós vamos ter aqui as negociações feitas entre Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato dos Empregadores. Quando nós estivermos tratando de acordo coletivo de trabalho, nós vamos ter aqui uma relação de negociação entre o Sindicato dos Empregados, chamado também de Sindicato Obreiro, com ou o empregador ou com a empresa. Mas aqui para fixar melhor é o seguinte: quando for uma convenção, nós vamos ter uma relação entre sindicatos. Quando for um acordo coletivo, nós vamos ter aqui uma relação entre o Sindicato Obreiro ou o Sindicato dos Empregados com, do outro lado, ou uma empresa ou o empregador, para facilitar a compreensão. Vamos ver aqui o que diz a CLT sobre esses conceitos, somente para efeitos de fixação. Então, Convenção Coletiva de Trabalho, segundo o artigo 611 da CLT. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo, veja o que a CLT diz, de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas, compreendendo-se aqui o sindicato patronal, e profissionais, compreendendo-se aqui o sindicato obreiro, estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Agora veja o que diz em relação ao acordo coletivo. No mesmo artigo, só que agora
no parágrafo 1º diz: é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordo. Perceba que aqui está falando sindicatos representativos de categorias profissionais celebrando acordos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, a CLT vem aqui trazendo para a gente já separadinho aqui no artigo 611 as definições de convenção coletiva de trabalho e de acordo coletivo de trabalho. Vamos ver agora alguns elementos pertinentes às convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho. Temos aqui a legitimação, a forma, vigência e duração. Em relação à legitimação, nós vamos ter o seguinte: são partes legítimas para as negociações no que diz respeito às convenções coletivas de trabalho, os sindicatos patronais e os sindicatos obreiros. Em relação aos acordos coletivos de trabalho, são partes legítimas os sindicatos obreiros e os empregadores. Agora, e se não houver um sindicato formado? A CLT diz, no seu artigo 611, parágrafo 2º, que as federações e, na falta destas, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de acordo para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Então, se não houver um sindicato formado dos obreiros, as federações e as confederações podem atuar no polo subjetivo dessas negociações. Perceba aqui que a CLT não atribui às centrais sindicais esse papel de atuar no polo subjetivo no que diz respeito à ausência de um sindicato para alguma categoria. Então, segundo a CLT, centrais sindicais não podem atuar como parte legítima nas negociações de convenções coletivas de trabalho.